Olá, seja muito bem-vinda a essa aula gratuita, na qual eu vou falar sobre os 3 pilares do desmame gentil, um desmame respeitoso. Mas antes de começar a falar da aula, eu queria contar um pouquinho para vocês sobre quem eu sou, né, um pouquinho sobre a minha história, tá? Então, eu sou a Natália Modenese, sou enfermeira, me formei na Universidade Federal do Espírito Santo há 15 anos e também tenho mestrado em saúde coletiva pela mesma universidade. Concluí a minha especialização em obstetrícia, então eu também sou enfermeira obstétrica, atuo também na área de aleitamento materno há mais ou menos uns 6 anos, sou consultora internacional de sono infantil e também venho acompanhando, né, mães durante todo esse processo, né, desde a gestação, a amamentação, ao desmame. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho nessa aula de hoje. Bom, eu tenho 37 anos, né? Sou mãe de 3 menininhas, a Isadora, a Maitê e a Marina. Então, eu venho atuando, né, como consultora de sono e consultora de aleitamento materno também. Sou sócia fundadora de uma clínica especializada nesse apoio a mães desde a gestação, onde nós temos uma equipe multiprofissional. Eu sou responsável técnica e sócia fundadora da clínica. E eu a minha, por que que eu sou uma profissional dessa área, né? Por que que eu escolhi trabalhar como mães apoiando? Então, esse desejo de acompanhar, né? Assumir essa vocação, né? De atuar junto com famílias, junto com mães, ela surgiu muito mais forte em mim depois que eu fui mãe. Então, desde a gestação da minha primeira filha, eu sempre gostei dessa área, né, da área materno-infantil, mas foi a partir dessa gestação, a partir do parto e do enfrentamento que eu tive, né, nessa maternidade, na minha primeira experiência como mãe, que isso foi despertar em mim, onde eu comecei a me especializar mais profundamente nessa área. E desde então eu venho atuando, acolhendo famílias, né, nesse processo de amamentar, né, de gestar, de parir, de nutrir os seus bebês, as suas crianças, tá? Bom, e por que que eu resolvi, né, trazer este curso chamado Desmame Sem Trauma? Então, a minha história, ela se entrelaça, né, a minha história como mãe se entrelaça na minha história profissional. Acho que depois que a gente vira mãe, isso acontece com todo mundo, né? E eu tive a experiência de amamentar com a minha primeira filha, mas a minha experiência de desmame com ela não foi uma experiência fácil, não foi uma experiência boa, né? É uma experiência que até hoje ela marcou muito a nossa história. Como eu não sabia como conduzir adequadamente, apesar de eu já ser consultora de amamentação na época, mas eu não tinha uma formação específica, eu não estudei especificamente sobre desmame na época, a minha formação era muito maior na parte de aleitamento em si, desse início, então eu não tinha as ferramentas e as técnicas que eu tenho hoje para lidar com esse processo. E aí, vivendo, né, tanto pela minha história, como pela história de várias famílias que eu venho acompanhando ao longo desses anos, né, que experimentam esse processo e também precisam desse apoio, e eu vejo como esse apoio traz e faz diferença na vida dessas famílias, e a pedido, né, das pessoas que me acompanham diariamente, né, das pessoas que estão ali diariamente comigo, o meu público que está sempre ali acompanhando e me pergunta muito sobre esse tema, é que eu resolvi criar esse curso, esse método passo a passo, para que mais e mais famílias pudessem ter acesso a esse conteúdo e assim ter um processo de desmame mais gentil, mais respeitoso, né, para que essas crianças e essas famílias não possam viver essa etapa de uma forma mais tranquila. Bom, toda a minha experiência de vida, né, enquanto mãe, como eu estava falando para vocês, eu sou mãe da Isadora e da Maitê e da Marina. A Isadora, ela foi uma criança, ela tem 7 anos, e quando ela estava mais ou menos com 1 ano, né, eu me lembro que ela acordava muito à noite, eu também me formei na época em consultoria de sono por conta dessa história, né, e ela despertava muito à noite. Eu não tive tantas dificuldades no processo de amamentar ela no início, mas eu tive muita dificuldade à medida que ela foi crescendo com a questão dos despertares e com a relação que ela tinha, né, com a mama, com o peito, com o seio materno.
E quando ela tinha vários despertares à noite, e ela mamava muito também de dia, e a amamentação começou a se tornar para mim um peso muito grande. Mas eu não sabia por onde começar, eu não sabia que eu podia desmamar daquela forma, eu não sabia que eu podia restringir, eu não sabia o que fazer, eu sabia que eu estava exausta, cansada, ela só dormia comigo, ela não aceitava ninguém, era só eu o tempo inteiro, de dia, de noite, então eu estava muito cansada, eu já não conseguia render, não conseguia produzir, eu precisava retornar, né? Eu tive uma proposta de trabalho, eu precisava retornar, eu não sabia como conduzir isso. E eu só me mantinha nesse ciclo, né? E quanto mais eu tentava, mais difícil ficava, e eu não tinha estratégia. E aí eu chegou um ponto que aquilo estava tão desgastante para mim que eu cheguei a ter vontade de nunca ter amamentado, de tão difícil que estava aquele processo. Eu já não aguentava mais ser um peito ambulante, né? Eu já não aguentava mais onde eu chegava, né, dia e noite, aquela dependência, aquela situação, e aquilo para mim era muito extenuante. Eu não sabia como impor limites, e aquilo foi me deixando cada vez mais nervosa, mais irritada. Eu não sabia como lidar com aquilo, e por não ter as ferramentas adequadas, por não ter o passo a passo, por não saber como começar, eu acabei realizando um desmame que não foi bem resolvido, sabe? Foi difícil para mim e foi difícil para ela, e até hoje eu percebo essas dificuldades, né? Já com a Maitê, né, a minha filha do meio, ela, como eu já tinha as ferramentas, né, eu já tinha estudado e eu já conhecia esse processo, eu pude conduzir um desmame de forma gradual, né, de forma gentil e respeitosa, colocando esses limites, percebendo esses sinais e usando dessas estratégias nos momentos adequados. Então, o que eu tive foi um processo de amamentar muito mais tranquilo, um processo de amamentar muito mais suave, e assim a gente conseguiu mesmo, eu amamentei a Isadora por 1 ano e 8 meses, e eu amamentei a Maitê por vontade minha, né? E foi um desmame que eu optei por fazer até 2 anos e 8 meses. 2 anos e 7, 2 anos e 8 meses. Sendo que o último ano, né, ela já tinha mais de 1 ano e pouquinho, a gente tinha realizado algumas etapas do desmame, aquela amamentação era muito leve. Se eu quisesse amamentar por mais tempo, eu levaria, né? Porque era muito leve, muito tranquila, justamente porque eu tinha conduzido em etapas esse processo, eu sabia como começar, eu sabia como terminar, tá? Além disso também, eu percebo das famílias que eu acompanho, né, uma insegurança muito grande do processo, quando começar, quando é a hora correta, quais são os sinais que a criança está, né, colocando, quais são os sinais da mãe, qual é o seu limite, porque às vezes a gente não sabe por onde começar, mas a gente tem que perceber que pessoa é única, então cada mulher tem o seu próprio limite. Então, qual é o seu limite? E eu percebo nessas famílias, né, que eu já acompanhei ao longo de todos esses anos, seja na amamentação ou mesmo no desmame, que eu já venho acompanhando, né, famílias no processo de desmame, também na questão do sono, eu percebo como ter uma condução bem, né, adequada, como que isso gera tranquilidade, satisfação e uma vinculação e uma conexão muito mais forte, profunda dentro dessa família, né, seja entre mãe e filho, seja entre o pai e o filho, né, enfim, envolvendo outros cuidadores nesse processo, tá? E se eu conseguir conduzir dessa forma, né, e se essas famílias que eu venho acompanhando também conseguiram conduzir desta forma e ter um final respeitoso, um final gentil, né? Um final digno da sua história de amamentação, né? Porque às vezes a gente luta tanto para amamentar, a gente luta tanto para viver aquele momento, e aí, de repente, no final, a gente vai fazer um desmame abrupto, um desmame violento, um desmame de separação, com mentiras, com enganação, colocando band-aid ou passando alguma coisa na mama, né? Dizendo para aquela criança que aquela mama está ferida, trazendo uma série de dificuldades de pensamento, de processamento daquela situação para aquela criança. Então, que tipo de fim, né, essa família, você, né, quer dar para esse processo que foi até agora tão bonito, né, de tanta superação, de tanta entrega que você teve para o seu filho até o momento? Né? Então,
E até o final dessa aula, eu vou mostrar para você, né, como é esse passo a passo, como que você pode conseguir seguir esse caminho de um desmame mais gentil, de um desmame mais respeitoso, e como saber como conduzir esse desmame, tá bom? Bom, então nessa aula a gente vai falar sobre os 3 pilares do desmame gentil, gradual e sem trauma. E eu quero te ajudar a encarar esse processo de desmame de uma forma diferente, não como um processo de dor ou de separação, né? Não como um processo de angústia, como um processo de sofrimento. Eu quero te ajudar a encarar esse processo como um processo de desenvolvimento, como um processo de conexão entre você e o seu filho, entre o seu companheiro, companheira, entre o cuidador que te ajuda e o seu filho. Eu quero fortalecer essa conexão entre vocês, te dando ferramentas para que você possa conduzir esse processo de uma forma mais gentil, de uma forma mais respeitosa, tá? E eu quero te ajudar também a superar essas dificuldades que a gente passa nesse processo, que assim como eu senti, eu sei que você também passa por isso, né? Noites mal dormidas, um cansaço extremo, uma exaustão extrema, acordar de manhã sem ter vontade de sair da cama, sem saber por onde começar, né? Com aquela sensação de que você ainda tem um dia inteiro pela frente para finalmente você conseguir descansar novamente. Eu quero te ajudar a evitar o estresse de se sentir um peito ambulante, né? Tipo, da onde você tá, qualquer lugar que você tá, a criança vai lá e abaixa sua roupa. Às vezes você não sabe nem como lidar com aquela situação, né? Na rua, ou você não gosta, você não quer. Ou mesmo dentro de casa, você não consegue fazer absolutamente nada, porque onde a criança te vê, ela quer mamar o tempo inteiro. Eu quero te ajudar também a enfrentar a frustração de não ter tempo para você mesma. Às vezes você está querendo, tem alguma aspiração profissional, ou mesmo alguma aspiração pessoal, alguma questão estética, alguma situação de vida que nesse momento para você é importante, mas você não consegue se ausentar por nenhuma noite, por nenhuma hora, né? Poucas horas sem ver o seu filho, porque tudo isso parece muito difícil, porque ele não aceita outras pessoas no processo, porque ele não aceita o pai, porque ele não aceita outros cuidadores no processo. Eu quero te ajudar a vencer isso daí. Eu quero te ajudar também a vencer a insegurança, a indecisão de saber quando e como começar, né? Qual é a hora correta para iniciar esse processo? Em que momento você vai iniciar esse processo? Eu quero te ajudar também a saber de quem é o processo de decisão. Quem começa, quem decide esse processo, né? E como você sabe que seu filho está pronto para iniciar esse processo? Então, eu quero te ajudar a entender tudo isso. Eu quero também que você entenda que como fazer um processo de desmame para não gerar um trauma no seu filho, usando de formas abruptas, né, de uma forma de separação, usando de mentiras, de artifícios que vão ali criar na imaginação daquele bebê, daquela criança tão pequena, uma série de ruídos ali que vão repercutir pelo resto da vida dele e da sua. E eu falo isso por experiência própria, né? Porque o que eu vivi com a minha filha Isadora, eu não quero que você viva com seu filho, eu não quero que você passe por isso dessa forma. Eu não quero, até hoje eu sinto que isso não ficou bem resolvido entre a gente. Então eu sinto algumas formas de insegurança que ela tem, algumas questões relacionadas a determinados apegos que ela tem, que de repente se eu tivesse conduzido esse desmame de uma outra forma, se eu tivesse conduzido esse momento de uma outra forma, se eu tivesse tido essas informações que você vai ter hoje, talvez eu não teria passado por isso e ela também não, e a gente poderia ter uma história muito mais bem resolvida. Então é isso que eu quero te ajudar nessa aula de hoje, tá bom? Então, com essa aula, você vai entender o momento certo de iniciar o processo de desmame e como iniciar esse processo de forma gentil para o seu filho, de forma gradual, sem gerar esses traumas, né? Sem gerar esse impacto tão grande na vida dele, que ele possa superar isso como um momento, sim, de frustração, mas não como um momento que vai marcar negativamente a sua vida para sempre. Bom, e aí, nessa aula, então, a gente vai começar falando desses 3 pilares, né? E o primeiro pilar é a rotina.
Quem me acompanha, né, quem sabe, já que está comigo há um tempo, sabe que eu bato insistentemente na tecla da importância da rotina. A rotina não como uma coisa maçante, pesada e dura, engessada, mas a rotina como uma forma estruturada de seguir um determinado padrão, um processo no qual as coisas vão acontecendo de forma contínua, né? De forma a ter uma certa sequência, a ter uma certa previsibilidade. E essa rotina ela é importante desde o primeiro dia de vida. Desde o primeiro momento em que você e seu filho se encontram, a partir do momento que as coisas vão se acalmando, ali você já vai gerar um processo gradativo de rotina e de previsibilidade. E dentro desse processo é importante a gente entender alguns conceitos, porque só vai funcionar, né? O processo de desmame também só vai funcionar se você tiver uma rotina, mas não é. As pessoas têm muita confusão, né? Acha que a rotina é você colocar horário para tudo e fazer aquela coisa daquela forma, e não é bem assim que as coisas funcionam. De acordo com a idade de cada criança, de acordo com a idade, com o desenvolvimento fisiológico de cada bebê, de acordo com o momento em que ele e você estão vivendo, essa rotina ela vai sofrendo alterações e ela vai sendo readequada em cada momento da vida, né? De acordo com esse desenvolvimento. Então, a gente precisa entender como que funciona esse ritmo circadiano, talvez você nunca tenha ouvido falar desse termo, né? Mas é como se a gente tivesse um reloginho interno que ajustasse, né? E no início, o bebê, a criança, eles não têm uma autorregulação, eles não conseguem se autorregular, eles precisam da nossa ajuda. Da mesma forma que eles não conseguem se autoacalmar, né? Quando um bebê chora, ele precisa de consolo, né? Quando um recém-nascido chora, ele chora desesperadamente, ele precisa de consolo, ele não sabe se acalmar sozinho, ele não sabe como se autorregular. Ele não consegue entender bem as suas funções corporais, né, e usá-las a seu próprio favor. Então, ele precisa 100% da sua ajuda. Da mesma forma que ele precisa da sua ajuda 100% para se alimentar, para a questão da higiene, ele também vai precisar dessa ajuda para a questão do sono, para a questão da rotina. Então, nós, enquanto adultos, enquanto cuidadores, vamos ser importantíssimos no estabelecimento desse processo. Tá? É importante, então, que desde o início essa criança, esse bebê, ele tenha uma rotina cuja tem uma sequência de eventos que seja previsível e adequada de acordo com a sua idade, de acordo com o seu desenvolvimento neurológico, de acordo com o momento de vida que ele está vivendo. Então, é importante que essa criança tenha sonecas adequadas, sonecas organizadas, né, que ela tenha um horário correto, né, de acordo com a sua idade, que ela tenha horários de acordar, horários de dormir, né, que isso seja mais ou menos regulado. Então, isso é importante que aconteça. É importante que ela tenha também, de acordo com a idade, novamente, a gente sabe que nos primeiros meses de vida a importância da livre demanda na amamentação, mas à medida que essa introdução alimentar, né, que essa alimentação vai sendo estabelecida, essa criança também vai tendo necessidade de ter esses horários, né? E, além disso, uma série de outros eventos que vão sendo colocados, né? Tem a questão do banho, tem a questão das atividades, em que momento que vai ter uma atividade mais expansiva, em que momento você vai ter uma atividade de mais contração, de acordo com aquela idade, tem hora de banho de luz, tem hora de banho, né? Tem hora do sol, tem hora de brincar. Então, tudo isso é importante estar bem ajustado e bem organizado dentro dessa rotina dessa criança, tá bom? Além disso, o segundo pilar se trata da organização das mamadas. Quando a gente percebe que essa criança está pronta, né, para poder começar a fazer uma restrição de livre demanda, ou seja, ela já apresenta alguns marcos do seu desenvolvimento, no qual isso não vai trazer prejuízo para a sua amamentação. Não é em qualquer momento. Tá? Então, tem momentos específicos. Então, essa organização da livre demanda, essa organização de mamadas, ela precisa ser feita, mas tem que ser feita no momento certo, porque senão ela pode trazer uma série de prejuízos. Então, em que momento a gente faz e como a gente vai fazer essa organização? E como que vão ser colocados esses limites, né? Esses limites, eles precisam ser colocados, porém, eles são limites que têm que ser colocados de forma firme, mas, porém, de forma gentil, para que a criança compreenda aquele processo. E usando como artifícios ferramentas lúdicas, de acordo com o desenvolvimento daquela criança, para que ela entenda aquele processo, para que ela consiga lidar com aquela frustração,
com a frustração do não, né? Então, que ela consiga lidar. Então, a gente também vai ter essa possibilidade de aprender quais são essas ferramentas, tá bom? Então, no final dessa aula, eu vou te mostrar como aplicar tanto a rotina, como organizar, o que é importante ter de acordo com a idade, quais são o que tem que estar organizado, né? Como que tem que estar organizado, o que é importante a gente considerar. Também você vai aprender como lidar com a questão da restrição, quando fazer, quando organizar essas mamadas, quando isso não vai trazer prejuízo, né? Como fazer isso, como utilizar essas ferramentas, quais são essas ferramentas, como fazer esse processo de uma forma gentil e firme, né? Mas respeitosa também, tá bom? E por fim, né, o terceiro pilar são a utilização de técnicas gentis, né, que são essas técnicas que permitirão que a sua criança, que o seu filho aprenda a lidar com a frustração, com esses limites, né, como fazer esses limites, como colocar esses limites para que o seu filho tenha os limites, mas que ele saiba como lidar com eles, né? Então, quais são essas ferramentas, quais são essas estratégias? Porque uma coisa é certa, eu falei para vocês, né, lá no início, a criança ela não tem autorregulação. Obviamente, à medida que ela vai crescendo, ela vai começando a aprender, ela vai começando a ter algumas habilidades, né, neurológicas, algumas habilidades psíquicas que a permitem lidar com aquilo ali. Então, ela vai adquirindo um arsenal de ferramentas. Mas cabe a nós, enquanto pai, enquanto mãe, a oferecer esse processo a oferecer essas ferramentas durante o seu processo de desenvolvimento. A gente chama isso de inteligência emocional, né? Que a gente vê que ela é tão importante hoje na vida das pessoas, né? Então, quais são essas ferramentas que você pode estar utilizando? Quais são essas técnicas que você pode estar utilizando? Em que momento você vai utilizar? De acordo com a idade, de acordo com o nível de compreensão, de acordo com o nível de entendimento do seu filho, de acordo com o desenvolvimento, qual a etapa de desenvolvimento que ele está, quais as ferramentas que você vai poder lançar a mão. Então, a gente vai apresentar todas elas no final dessa aula. Então, você vai ter essa possibilidade, né, de ter, e eu vou mostrar para vocês como aplicar cada uma dessas técnicas, quais são elas e como que vocês podem aplicar. Bom, então o método do desmame sem trauma, ele é um método que vai te ajudar a passar por esse processo, né? Fortalecendo o relacionamento de vocês, fortalecendo a conexão entre você e o seu filho. E além disso, você vai aprender como lidar com o choro do seu filho, como lidar com esse estresse, né? De vivenciar esse momento. Também vai ter uma aplicação da organização da rotina para você vencer esse cansaço, vencer esse estresse, né? Ter mais tempo para você mesma, né? Ter mais tempo para sua família, de repente, para a sua carreira, ou para o seu esposo, ou para os seus outros filhos, que às vezes a gente fica tão absorvida por aquela demanda, por aquela história que a gente não consegue nem respirar. Você vai aprender também como implementar a restrição de livre demanda, porém de forma gentil, né, de forma gradual, de forma respeitosa, né, como e quando começar sem trazer prejuízos para o seu filho, para que você possa ter mais tempo para você, para que você possa ter mais tempo para sua família, tá bom? Como vencer o desmame noturno, né? Como fazer o desmame noturno e voltar a dormir melhor à noite e ter condições, às vezes, de sair, por exemplo, à noite, né? De poder, do bebê poder dormir, da criança poder dormir com outras pessoas que não seja somente com você, tá bom? Para que você consiga no outro dia acordar mais tranquila, mais descansada e assim poder até dar mais atenção. Às vezes a gente está tão exausta, tão cansada, a gente dorme tão mal que a gente fica sem paciência, fica nervosa, irritada, né? Não consegue nem dar a atenção que a criança precisa no outro dia, ou que as outras crianças precisam, ou no trabalho, né? A gente não consegue render, tá bom? A gente também vai, né? E além disso, tem o processo do desmame total, porque você não precisa fazer todas essas etapas ao mesmo tempo, então você vai fazer essas etapas dentro da sua possibilidade, você vai entender que você pode fazer essas etapas de acordo com a sua necessidade, você não precisa, se você não quer desmamar o seu filho, se você quer apenas ter uma tranquilidade maior nesse processo, você não precisa de ir até o fim,
Você só vai fazer o desmame total quando você sentir que você estiver pronta, quando você sentir que o seu filho estiver pronto. Assim como eu fiz, por exemplo, com a Maitê, né? Então, você não precisa fazer o desmame total de forma contínua, né? Igual eu expliquei para vocês, eu só fui fazer o desmame total, já tinha mais de um ano que a minha filha, né, já não mamava mais à noite e tinha poucas mamadas durante o dia, e mamadas específicas, tá? E por fim, você também vai aprender como aderir ao desmame total, evoluindo como mãe e ajudando o seu filho, né, a se desenvolver também, a viver uma nova etapa na vida dele, né? Eu lembro que quando eu terminei o desmame da Maitê e a gente fez o desmame total, eu lembro que parece que foi um clique, né? Como que ela, tipo, saiu de bebê para uma criança. Então, o comportamento dela mudou em diversos aspectos, né? A autonomia e uma série de outras coisas a gente foi percebendo que foi mudando. E foi muito bonito ver isso, foi muito bonito poder ver quão natural foi esse processo. E você também pode ter isso na sua casa, você também pode ter isso com seu filho, tá? E aí são mais de 4 horas, né, desse método, desse passo a passo, do início, do mais básico até o fim, dessas técnicas todas que eu estou entregando para vocês. É um método exclusivo, esse método nem mesmo as minhas pacientes da consultoria têm acesso, porque na consultoria é muito pontual e específico, a gente tem um momento muito pontual aqui, então eu estou trazendo um conteúdo muito mais denso, que você vai poder aplicar em outras situações também, por exemplo, essas ferramentas, elas podem ser utilizadas em outros momentos, e você também vai ter um material de apoio, né, para saber como fazer, como conduzir esse processo, tá? Então, a gente vai falar sobre o aleitamento materno, a gente vai falar sobre o desmame, o que é o desmame, né, explicar quais são as possibilidades, como lidar com o choro da criança, quais as etapas, e daí a gente vai falar exaustivamente de cada uma dessas etapas, né, para que isso fique bem claro, como fazer cada uma dessas etapas que eu proponho para você, como organizar essa livre demanda, né, como restringir, como organizar essa rotina, como restringir essa livre demanda, o desmame total, o desmame noturno, o desmame total. Além disso, também a gente tem um módulo de bônus, né, um módulo que é o módulo bônus de sono infantil, está muito completo e serve para qualquer idade, né? Onde a gente está falando sobre quais os aspectos que você pode implementar para que você tenha uma boa rotina de sono, né? Para que a família durma melhor e a criança durma melhor. E os materiais de apoio, que são as planilhas de organização das mamadas, as planilhas de desmame noturno e também a tabela de sono infantil para você entender como que tem que estar a questão do sono do seu filho de acordo com a idade dele. Esse bônus é por tempo limitado, tá? Esse curso é um curso que a gente poderia facilmente, só esse material de apoio aqui, poderia custar muito mais do que está sendo oferecido aqui, pela qualidade, pela quantidade de informação e pela mudança que ele vai te trazer na sua vida, né? Mas a gente optou porque eu quero que todas as pessoas quero que o máximo de pessoas possível possa ter acesso a isso. Então, o curso está no valor de R$ 197, em 5 vezes de R$ 42,39 no cartão de crédito, como você pode optar, tá bom? E se você ficou interessada, se você também quer que o seu filho viva esse processo de uma forma mais gentil, se você junto com ele quer viver esse processo de uma forma mais gentil e respeitosa, se você não quer que esse trauma, que esse medo, que essa angústia fique te seguindo e seguindo o seu filho por muito tempo e que você não saiba como lidar com isso, né, por muito tempo, você pode clicar no Compre Já, que vai aparecer em algum lugar aqui da tela, tá bom? E aí lá você vai ter acesso a todo esse passo a passo desse método do desmame gentil e gradual, um desmame respeitoso, que a gente colocou o nome, né, que a gente intitulou de desmame sem trauma, bom?